Alô você! E aí, pessoal? Bora, meu jovem gafanhoto, tudo bem com você? Muito especial hoje, tá bom? Especial mesmo. Então, por que especial? Bom, dois grandes motivos. O primeiro, cara, batemos 10K, fico muito feliz pela confiança que vocês têm dado ao nosso trabalho, pelo que nós estamos tentando fazer nessa revolução em mudar a cafeicultura nacional, passar mais informação para o produtor, levar conhecimento de qualidade que esses conhecimentos cheguem literalmente até você, sem palavras rabuscadas, aqueles juridiquês, aquelas coisas que alguns técnicos falam e ninguém entende jossa nenhuma. Nós viemos aqui justamente para isso, para revolucionar, porque quem aprende não depende. A outra situação muito importante de hoje é que devido à grande demanda que eu tenho recebido, tá? De problemas relacionados à praga neste momento está gigantesca. E qual problema é esse, Maciel? Broca da haste. Isso, broca da rama. Vamos então falar um pouco sobre isso. Você tem esse problema? O seu vizinho tem esse problema? Um parente seu já teve esse problema? É sobre a broca da haste que hoje nós iremos poder falar um pouco mais sobre ela, para que você entenda um pouco mais do que se trata essa praga, qual é o problema que ela ocasiona, o que você pode fazer para manejar, qual é a possibilidade que você tem para poder trabalhar. Inicialmente ela era muito confundida, tá? A broca da haste com a broca do cafeeiro, né? A broquinha do café. Tamanhos são bem parecidos, tanto de um quanto do outro. Por que isso é importante a gente saber? Você tem que conhecer o seu indivíduo no qual você precisa fazer o controle, no qual você precisa aprender a manejar, que você precisa aprender não só a manejar, mas às vezes até mesmo a conviver com ele, entender também quantos ciclos ele possui ao longo do tempo, entender qual que é o principal problema, se é o macho, se é a fêmea, se é a larva, se é o ovo, aonde se localiza. Essa parte ela é primordial para a melhor tomada de decisão que você precisa fazer. Porque quem aprende não depende, é isso que a gente quer que você entenda. Bom, essa praga ela não é uma praga tão nova assim. Inicialmente foi até um pouco confundida, né, com a broca do cafeeiro, por conta das suas grandes características de uma com a outra. Mas com uma lupa você consegue perceber que há uma certa diferença. A broca do grão, ali, né, do café, ela tem um aspecto mais rudimentar, vou dizer assim, possui pelos, né? É um bichinho um pouco mais feio, tá? Diferentemente da broca da haste, que ela tem a característica mais lisa, ela parece até um borbulhozinho, tá? Ela é um coleóptero, tá? O que é um coleóptero, Marcelo? É um besouro, ou um besouro, como diz alguns aí, né? Ela é um besouro, isso mesmo, um pequeno besourinho de entre 1,4 a 1,6 milímetros. As fêmeas são um pouco maiores, até 1,8 milímetro de tamanho, beleza? Bom, inicialmente ela foi encontrada em algumas regiões do Brasil. A primeira a ser encontrada na região do Brasil foi lá na Bahia, isso mesmo, lá no sul da Bahia. Bom, foi encontrada no sul da Bahia e foi encontrada, se você procurar alguma coisa na literatura, você pode até ser que você encontre falando que está ligada ao café robusta, tá? Mas entenda, quando você coloca café robusta, são os cafés canéforas, tá bom? Não é especificamente o café robusta que você vai, o robusta amazônico, não. Vou falar um pouco mais sobre isso. Porque dentre as características e as preferências da praga, a gente vai especificar um pouco mais isso. Caso você faça uma busca lá, o nosso amigo Google, ele pode dizer para você que há uma certa preferência inicial às espécies robusta, que estão dentro dos canéforos. Dentro dos canéforos nós temos o café robusta, temos os piatã, temos o guarani, temos o café conilon e assim vai, tá bom? Bom, inicialmente então ela foi encontrada onde? Lá no sul da Bahia. Passou-se um certo tempo, tá? Então tem mais ou menos uns 20 anos que essa praga está já situada no Brasil. Hoje, as principais regiões produtoras de café do Brasil têm problemas com a broca da haste. Porém,
broca da haste, a broca da rama, ela até então era considerada como se fosse uma praga secundária, uma praga que simplesmente não trazia muito problemas para as plantas. Os seus problemas, quando chegavam a vir, não eram problemas com grande significância, que poderia ter problemas, danos econômicos, que a gente chama. Então, a gente analisa a quantidade de danos que tem, a partir daqueles danos, a gente entra com a tomada de decisão, quantos por cento é o ideal para poder fazer o controle. Até então, quando você fazia ali próximo à sua colheita e colhia o seu café, boa parte dessa praga já era erradicada, já era eliminada, já não tinha mais, porque você fazia derriça do café, eliminava. Bom, só que este ano, comparado aos outros anos, a galera que está no Espírito Santo está passando um perrengue muito grande. Bom, e aí, o que a gente tem que analisar muito bem com isso? Quando você tiver na sua lavoura e verificar a presença dessa praga, é muito importante que você certamente tenha, né, o seu mapa da sua propriedade, né, aquela parte toda, né, com os clones que você tem, o espaçamento desses clones que você tem. E ali, esse arranjo, né, que você fez com clone, vou chutar alguns clones aqui, tá bom? O A1, o LB1, o Pirata, K61, o Verdinho, 143, 153. Você tem esse arranjo ali de clones, beleza? Show de bola. E aí, é muito importante que neste momento você comece a fazer o monitoramento, se você já não vem fazendo, quais são os clones de preferência desta praga. Tem diferença, Marcel? Tem. Por que eu estou falando mais de clone e não de variedade? Porque até então a ação dessa praga nos cafés arábicas ainda era muito pequena ou quase zero. Porém, no ano de 2021, no ano passado, já há indício da presença e do ataque da broca da haste no café arábica, especificamente no café arara. Isso mesmo. Então, em termos de preferência, essa praga ela preferia mais o que? Os cafés mais canéferos, cafés robustos, mais arrobustados, tá bom? Mas agora já começou a atacar também, dando preferência quanto a alguns clones de arábica nesse material, nessa variedade arara. Já é para ligar o alerta para poder fazer o monitoramento. O grande problema dessa praga é porque muitas vezes passa desapercebido pelo produtor, pelo consultor, pelo técnico, né? Por quê? Porque quando ela age, aonde ela ataca, é justamente na parte inferior da haste. Ela ataca tanto tá, as hastes ortotrópicas. Marcial, o que é a haste ortotrópica? Aquela haste da base, do chão, tá no chão, sai lá as hastes de sustentação, né? As verticais, tá bom? Essas são as hastes ortotrópicas, assim como as hastes plagiotrópicas, aquelas laterais, as hastes de produção. Ela atinge as duas, tanto a haste ortotrópica quanto a haste plagiotrópica. Mas a preferência desta praga são as hastes plagiotrópicas, são as hastes mais finas. Em alguns momentos, é muito bom que você consiga avaliar isso também, tá? Colocar qual é o clone de preferência que está tendo na sua lavoura, caso haja ainda, né? Verificar também que esses ramos mais novos, tá? Que saem da base de sustentação ali, os ramos ortotrópicos, costumam ter a ação também da praga. Verifica que dá uma certa diferença. De repente, o determinado clone ele prefere mais o que estão ali, os brotos chupão, broto ladrão, que estão ortotrópicos, do que o que estão mais na parte superior, né? Ali na parte de produção, para você poder fazer. Por que isso é importante? Porque na hora que você for tentar fazer um controle, quando você precisar fazer o controle, você sabe mais aonde está essa porcentagem e qual estratégia você vai tomar, né, para ter uma tomada de decisão mais assertiva, tá bom? Bom, beleza? Vamos lá então. Então elas preferem aquelas ramas mais finas e ela atinge aonde? A parte inferior. Esse é um dos grandes problemas, porque quando a gente fala nessa parte inferior, tá? Para você monitorar, para você acompanhar, torna um pouco difícil.
O produtor, o cafeicultor, o consultor, ele não tem esse hábito de ficar virando haste, procurando. Geralmente a gente começa a ver isso quando? Quando a haste começa a secar, ela começa a quebrar. E aí a ação desse inseto já está bem espalhada, né? Bom, quando a gente fala em dispersão, né? Aí ela diz, a gente até comentei com vocês, tem mais ou menos uns 20 anos que ela está no mercado, vamos dizer assim, né? Atingindo. Ela passou para a Colatina, passou para baixo do Bandu, depois foi ali para o Vale do Rio Doce, e ali começou a se expandir para o restante do estado do Espírito Santo, inclusive até mesmo Santa Teresa, que é um município no qual, pessoal, para quem conhece, né, já é uma região de montanha, é uma região mais fria e não seria até então uma região tão comum ou propícia, né, ao ataque dessa praga. Por que eu falo isso? Porque regiões mais altas, caracteristicamente, tá? Quando a gente fala de broca, fala de cochonilha, o nível de ataque é um pouco menor quando a gente compara com regiões mais baixas. Então, há de se avaliar também isso, tá bom? Bom, vamos lá. E aí, o que acontece? Atingiu a parte inferior, você tem que fazer esse monitoramento para poder tentar encontrar a presença ou não. E isso tem que ser um pouco constante. O grande diferencial deste ano para os demais anos é que, quando ela atacava, chegava agora no pós-colheita, você não tinha mais tanto problema, porque o nível populacional já começava a baixar drasticamente, coisa que não tem acontecido este ano. E quando ela penetra ali dentro, a fêmea ali faz a perfuração, entra lá dentro com o macho, e lá ela coloca a larva, assim como faz a broca do grão, a broca do cafeiro, né? Faz assim aquela galeriazinha ali dentro, tá? Coloca ali os ovos, tem a larva e fica os adultos. Há situações até de você encontrar 10, 15, até 20 indivíduos quando você quebra uma haste daquela, tá? E qual que é o grande problema dessa parada aí? São problemas dois que eu acho muito importante. O primeiro é produção, que certamente você vai perder, porque aquela haste ela irá quebrar, tá bom? O outro grande problema é controle. Por quê? Porque quando a gente começa a pensar em controle, uma das alternativas muito legal de ser feitas seria a aplicação de quê? Um produto sistêmico. Porque você aplicaria ele via solo, por exemplo, ele ia translocar no interior da planta e ia chegar aonde você necessita, onde você precisa. Porém, esse inseto tem a capacidade de destruir tanto o floema. O que é o floema? É a parte, né, de vasos da planta que transloca tudo que está na parte superior. Tudo que foi absorvido na parte superior da planta foi metabolizado, ele empurra para baixo. Aonde? Através do floema. E tudo que está na parte de baixo do solo, água e nutrientes, sobe e vai para cima de que forma? Através do xilema. E aí, quando ela se instala ali, ela consome essas duas partes. Por isso que a rama seca. Olha o outro grande problema. Você não vê, tá? O inseto. Você só percebe a ação quando começa a secar e ela abre portas para a entrada de fungos. E ainda começa a ter um maior problema. Se você não consegue com isso fazer o controle deste inseto já via solo, por quê? Porque o produto não vai chegar até o inseto. Só vai chegar aonde? Você vai chegar na rama mais nova. E este ano nós tivemos um outro problema, não sei se foi um problema muito pontual. Quando acontece isso, qual que é o grande problema? O grande problema é que elas estão instaladas naquelas ramas secas. E como é que você vai controlar um negócio que está na parte inferior, lá dentro, tá? E se o produto não chega lá? Esse é um dos grandes desafios, tá? Porque quando você chega e consegue controlar o que está na haste nova, né? Beleza, porque se faz uma aplicação no produto, o produto consegue translocar pela seiva ali, a maioria das vezes via xilema, e chega na parte onde você precisa. E a haste seca, que você acabou de colher, você vai ter que fazer retirada. Ah, Maciel,
Eu vou retirar essa haste, então. Show de bola. Só que a simples retirada não vai, de forma nenhuma, melhorar a sua situação. Porque você está tirando ele da planta e jogando ele para o chão. Ele está, ou eles estão, consumindo o interior daquela haste. E aí vem um outro grande problema, associado a isso tudo, né? Marcelo, não tem nada de bom isso? Até agora não. Outro grande problema é que ela tem pelo menos 20 espécies, tá? Que ela se adapta e consome muito bem. Quais são elas? Olha só, vou deixar. Quais são elas? Manga, abacate, tudo tem no Espírito Santo e tem na Bahia. Cacau e um outro grande problema, eucalipto. Isso mesmo. Então, o que acontece muito? Ela procura essas áreas de refúgio, nessas áreas que há essa outra concentração dessas outras culturas, se hospedam lá e depois retornam novamente para o café. E quando elas estão no chão, elas estão ainda fazendo ovoposição, estão ainda em processo de multiplicação. Época como essa, como eu falei, é uma época de um ano um pouco tanto quanto normal, já não deveria estar com nível populacional assim. Maciel, então o que eu tenho que fazer? Bom, só arrancar não tem jeito. Só arrancar e enterrar em alguns momentos também não tem. Você tem que fazer arranquio e fazer o que mais? A queima. Essa é uma das estratégias de controle, tá bom? Nós chamamos de controle cultural. É 100% efetiva? Era. Até então era, porque era uma praga, pessoal, que não tinha tanto problema como está tendo hoje. Tem pessoas em níveis de desespero. Vou relatar daqui a pouco para vocês um caso de um dos nossos alunos na mentoria. Ele faz parte do treinamento e faz a mentoria comigo. Nós ajudamos a resolver um dos problemas dele relacionado à broca da haste, tá bom? Marcel, tem uma outra possibilidade que possamos fazer? Tem. Eu acredito, tá, pessoal, que assim como há um controle bem legal, tá, a Boulvéria faz com a broca do grão, acredito que possa ter uma efetividade também, a depender do nível populacional dessa praga na sua área, a depender da temperatura que você vai fazer a aplicação e também da umidade, tá bom? São fatores assim. Não quero desanimar vocês de forma alguma, porque é uma praga que está se tornando chave para a cafeicultura. É uma praga problemática no sul da China, é uma praga problemática na Tailândia, no Timor-Leste, na Tailândia, no Vietnã, no Timor-Leste. É uma praga que já está há muito tempo aqui nas Américas, já a concentração grande, inclusive, no Equador, mas agora vindo para o café e atingindo áreas, por exemplo, como vocês têm aí, pessoal do Espírito Santo está com um problema muito sério, né? E o pessoal da Bahia, que tem muitas outras culturas que hospedam muito bem a praga, tá? Que é um dos grandes problemas. Marcel, eu sei o que você está querendo. Você está querendo aí um controle já efetivo à base químico. Calma. Tá, calma. Primeiro você tem que lançar a mão de algumas estratégias para evitar a questão de custo, tá bom? Primeiro você tem que pensar um pouco nisso. Bom, fez isso, monitoramento, queima, tal, não deu certo, e aí nós entramos num terceiro grande problema. Qual é esse terceiro grande problema, Maciel? Terceiro grande problema, tá? É que nós temos poucas pesquisas relacionadas à broca da haste. Isso mesmo. Pouquíssimas pesquisas. Não temos produtos ainda registrados especificamente para a broca da haste. E agora? O que a gente pode fazer? Bom, o que eu vou passar para vocês, pessoal, é o que a gente tem feito, que nós temos feito, é o que nós temos recomendado para os nossos alunos do treinamento Grão de Ouro, é o que nós temos aplicado com os alunos que a gente mentora, alguns profissionais distribuído pelo Brasil, e alguns cafeicultores também lá dentro do nosso projeto da mentoria, para poder fazer, tá bom? Espero que ajude vocês também. Bom, vocês perceberam alguns pontos específicos que eu citei para vocês. Quais são eles? Verificação e monitoramento para entender, tá dentro de um dos pilares que eu falo, você tem que monitorar, quem cuida, quem gosta cuida, né? Tem que monitorar. Você tem que entender um pouco também
da posicionamento que ele está, né? Verificar se a presença está na parte inferior. Entender também que agora não há mais possibilidade da gente fazer só uma aplicação ou só a poda que não resolve. Por quê? Porque a proximidade de cacau e de eucalipto está muito, muito grande. E isso, elas estão migrando, estão se desenvolvendo nas áreas de eucalipto e tendo problemas. O que nós fizemos? Se essa haste já está uma haste seca, então só um produto sistêmico não irá resolver o seu problema. Qual foi a estratégia e qual é a estratégia que a gente age, que a gente toma, tá bom? Vou passar para vocês aqui com muito detalhe. E aproveita, que essa live vai sair do ar. Vamos lá, aproveita mesmo. O que você tem que fazer? Primeiro ponto é trabalhar com um produto que arranque esse danado da onde? Da haste que está morta. Por quê? Quando você pega uma haste já seca e quebra, a quantidade é muito grande. Então você tem que fazer o quê? Tirar ela daqui de dentro. Porque o produto sistêmico não vai atingir o alvo. Por quê? Não há circulação mais de seiva aqui. Então você precisa tirar ela daqui de dentro. O que você pode fazer com isso? Utilizar um desalojante. O que eu vou passar para vocês aqui, inclusive, é uma redução de custo de pelo menos 10 vezes, tá? O que você iria pagar, tá? Sem essas orientações, tá bom? Bom, você vai usar um desalojante. O importante é que esse desalojante, cara, tem vários. E cuidado quando você for procurar. Vão te oferecer coisas aí astronômicas e não precisa, tá bom? Quando a gente procurar um desalojante à base de enxofre, e ele tem que ter pelo menos 80% de enxofre. Detalhe, tem que ser para vegetal, não pode ser para animal, tá bom? Há enxofre para animal? Mas não pode ser. Porque o enxofre, Marcel, ele vai fazer com que este inseto saia de onde ele está, tá bom? E vai sair dessa localidade. E é isso que a gente precisa. Por quê? Porque se ele não sair de lá, como é que você vai conseguir atingir o alvo que o produto sistêmico não atinge e porque, principalmente, ele está escondido, ele sai para a área de refúgio. Bom, esse é o primeiro passo. Após esse primeiro... nós conseguimos produtos, inclusive no Espírito Santo, aí da galera que é aí do norte, né? Só de Pinheiros, Montanha, aí, Vila Valério, a R$ 235, 25 quilos. Eu falei 25 quilos, tá? R$ 235. Teve gente comercializando aí 1 quilo a mais de R$ 400 para fazer o mesmo efeito, tá? Cuidado na hora que você for escolher o seu produto. O pessoal do treinamento está passando certinho o nome do produto, certinho, para eles poderem encontrar. Bom, fez a utilização do desalojante, Marcel, eu só faço na minha lavoura. Não! Meu jovem gafanhoto, se você tem um eucalipto próximo, tem que fazer igual nosso amigo fez. Ele, na proximidade do café dele, tá? Na lateral do café dele, ele tinha 1.000 metros de eucalipto. Ele teve que fazer a aplicação com o jatão dentro da área da margeando o café dele do eucalipto. Por quê? Quando ele começou a colher, ela saiu do café, a colheita é mecanizada, semi-mecanizada, e pulou para o eucalipto. Começou a consumir o eucalipto tranquilo. Na hora que o pessoal saiu daquela movimentação de dentro da lavoura, ela saiu do eucalipto e voltou para o café. E danou a derrubar a folha. Tá? E ir nas hastes mais novas e nas hastes mais velhas. Tanto que tinha nuvens, tá? Encontrava nuvens nessa área, que é uma área, inclusive, aí de Nova Venécia, tá? Bom, e aí, o que a gente faz depois? Fazendo isso, você tira ela, né? Deixa ela desorientada e ela sai de onde você precisa. De 3 a 5 dias, mais ou menos, você já começa a ver ela mais voando. Por isso você tem que entender um pouco a biologia da coisa, tá? Você tem que entender. Quando ela começa a voar, aí facilita um pouco a sua jogada. Se você já fez a aplicação de algum produto, a base de tiamexitosan, para controlar a cochonilha, você vai conseguir controlar um pouco do quê? Dessa broca que está lá, tá? Quando você fez via solo, ela vai atingir as hastes mais novas. Mas e as mais velhas? Agora que elas estão voando, agora você vai ter que fazer uma aplicação de um produto na copa dessas plantas. Quais seriam os produtos mais recomendados? A base de organofosforado. O que você recomenda, Marcel?
um organofosforado, mais um tiamexodan. Junta os dois e faz a aplicação. Bom, na primeira aplicação que nós fizemos, houve a redução, né, de mais ou menos 30% de imediato. Mas você tem que entender que o produto ele tem um tempo para agir. E aí nós determinamos ali a segunda aplicação. E aí nessa segunda aplicação, já com 15 dias depois, sem a utilização já do tiamexodan, já não tinha mais tanta necessidade, e a gente podia até reduzir a dose, porque foi feito via solo também, nós já conseguimos aí na segunda aplicação, com 15 dias depois, já matou mais de 80%. Quando a gente fala isso, é nuvens, nuvens, nuvens e nuvens com problema de broca da haste. Essa é a estratégia que a gente usa hoje para poder manejar, tá, e controlar a broca da haste. Marcel, e o futuro? Bom, o futuro eu já estou montando, tá? Para a galera do treinamento, para a galera da mentoria, já está montando já para eles, a mentoria já sabe, tá? Inclusive, qual é a estratégia que a gente vai fazer de prevenção, data de aplicação, dose de aplicação, produto que vai ser aplicado, tá? Então, isso a gente já está montando para eles. Boa parte disso o pessoal da mentoria já sabe, e do treinamento eu vou passar tudo para eles também. Ela também derruba as folhas do café? Sim, ela também derruba as folhas do café, tá bom? Também derruba. Vamos lá? Show? Mais alguma dúvida aqui? Deixa eu olhar aqui se tem mais alguma. Aqui mandaram arrancar e queimar. Bom, Michel, hoje, se o seu nível populacional for baixo, é uma possibilidade de você conseguir fazer o controle. Se o nível populacional for médio para alto, só arrancar e queimar, possivelmente você vai atrasar um problema, porque ele haverá um desenvolvimento muito maior, possivelmente na próxima safra você vai ter um problema muito grande aí, tá bom? Mais alguma dúvida? Tá aqui, ó, terceira safra, colher, beleza. Ela gosta do 02. Isso tem alguns clones especificamente que ela tem essa característica. No café arábica já conseguiu se identificar que o primeiro que ela foi no café arara. Já nos cafés conilons, nos cafés robustas, tem uma indicação, nada ainda tão específico no AS2, mas a gente não tem nada ainda tão grande quanto a isso. Aqui em Rondônia mesmo a gente não tem tanto problema assim. Mas a galera aí, é muito importante que vocês anotem quais são esses clones. O Gustavo aqui fala que a variedade Vitória está atacando muito aí o 6V, que é um material bem legal, inclusive para bebida, tá? O 2V e o 12V, tá bom? Por que isso é muito importante? São materiais que futuramente, talvez, você não precisa trabalhar. São materiais que depois você pode estrategicamente fazer já a aplicação neles, entende? Já para controlar eles, porque já sabe que eles já têm essa preferência por esse material. E você pode fazer o quê? Você pode economizar com isso, tá? Você já faz a aplicação nesses materiais que você está identificando que tem esse problema e já começa a diminuir custo. Marcel, quanto ficou o custo para a aplicação dessa área? Bom, nosso aluno da mentoria lá, pessoal, ele estava com um problema em 10 hectares, tá? Colocando o custo, colocando os produtos que ele aplicou, tá? Foram 3 produtos, tá? Que eu citei, um organofosforado, uma barra de tiamexodan e um desalojante, um enxofre. Ficou mais a hora máquina, mais o peão, tá? Para poder fazer essa aplicação, ficou R$ 425 por hectare. Então, ele fez 10 hectares com R$ 4.500. Cara, se você for numa loja aí, se não tiver parte de conhecimento que eu passei para vocês aqui, em 10 hectares, você vai morrer facilmente em mais de R$ 40 mil. Fácil. Porque só 1 quilo de um desalojante, os caras estavam vendendo a mais de R$ 400. Só 1 quilo de desalojante. Nós conseguimos encontrar, aí mesmo, Seca do Espírito Santo, a R$ 237, 25 quilos, tá? Então, atenção, cuidado aí, tá? Pode fazer aplicação nesse período de florada? Cara, se você estiver pensando em uma florada, de pegamento de florada para o mês de agosto, pode sim, mas tem que ser rápido, tá bom? Tem que ser rápido. Por quê?
Não tem nada ainda hoje na literatura que diz que o enxofre aborta. Não tem nada que diz ainda hoje. Mas, em via da dúvida, né? Vamos dar uma segurada para não ter esse problema com o enxofre acaba, porque o enxofre é o seguinte, quando ele começa a agir, é uma espécie de gás, e aí o bicho não consegue ficar ali dentro, ele tem que sair onde ele tá? E aí você consegue pegar o danado voando, tá? Mas aí, em via das dúvidas, talvez fosse melhor você fazer logo, ou espera a florada para você poder fazer a aplicação. Vamos lá. Boa noite, Marcel. Boa noite. Atingi o meu café de 8 meses. Posso fazer a aplicação também? Pode. Pode fazer. Só verifica o seguinte, se há necessidade de realmente fazer a aplicação. Tá? Qual o nível que tá? Se é um nível baixo, médio, alto. E dependendo, pessoal, desse nível, você tem que ter muita consciência quanto a isso. Tá? Se o nível é baixo, a dose é baixa. Se o nível é médio, a dose é média. Se o nível é alto, a dose é alta. Não entra logo com a dose já alta, para você não quebrar a resistência e não ter problema, tá bom? Bom, fez o desalojante, quanto tempo depois a gente faz a aplicação do produto via foliar para pegar ele voando? Ele vai começar a sair ali de 3 a 5 dias, ele começa a sair, desalojar. Então, com 5 dias, com 3 dias, ele já pode fazer a aplicação. Eu prefiro que você faça com 3, na hora que ele estiver saindo, ele já pega o produto que já está lá já. Porque o principal, pessoal, quando você já fez via solo ali, então ele já vai atingir os que já estão nas hastes, né? Que não teve mortalidade. Agora, essas hastes mais secas, né? É importante você ter que pegar ele que tá voando, ele que tá ali. Essa área mesmo, o nosso mentorado, ele filmava assim, ó, elas voando. Muita, mas muita, a nível desesperador, tá? E graças a Deus, resolvido, tá bom? Fiz a aplicação da Bolvera, reduziu bastante. Olha aí, show de bola. A Bolvera é essa possibilidade que eu falei para vocês. Às vezes você pode fazer uma aplicação e achar que não resolveu. Mas por que isso? Porque às vezes a quantidade de indivíduos que tinha lá, né, era baixa. E aí você também não pode aplicar muito pouco. Aplica na folha, aplica no solo, naquelas hastes mais velhas que estão ali para poder fazer o controle. A Bolvera também, pessoal, você tem que observar 2 pontos importantes. Primeiro, a umidade. Não pode ter umidade menos que 60%. Essa época agora é meio problemático, tá? Minha região mesmo aqui chegou a 22% já de umidade. Então, aquele ar muito seco, tem aquele pigarro, aquela coisa ruim da garganta, da febre moleque, da gripe. Ó. E a outra é temperatura. Você não pode aplicar com temperaturas médias acima de 25 graus. Então, aí você tem que avaliar isso, tá? Essa aplicação. Você já vindo fazendo essa aplicação como a gente recomenda ali, antes do pós-colheita ou próximo ao pós-colheita, tá? Se você já colheu mais cedo, você já consegue fazer com a Bolvera já o controle do quê? Diminuir cochonilha, diminuir broca do grão e aí também broca da haste, tá bom? Sul da Bahia, P1 e P2 está queimando. Vamos lá. O etanol metílico na armadilha, qual o grau de eficiência? Esse eu nunca usei, não posso te dizer, tá bom? Por quê? Porque eu falo para vocês o que a gente usou e os resultados, tá bom? Esse não tem como eu te dizer, tá? Não tem como. Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta de vocês aqui. Se tiver, eu já respondo, tá? Se eu souber, é claro. Tá? Tá, tenham feito pulverização com capataz. Não resolve, tá? Não resolve. Por que não resolve? Ele é contato em gestão. Então, só ele, você não vai conseguir. Primeira coisa que tem que fazer é arrancar ele dali de dentro. Você tem que tirar ela dali. Se você não tirar ela, só a aplicação, só a aplicação com capataz, que é um clorpirofos, é o próprio Losban, é o próprio clorpirofos, né, que você consegue encontrar também, é o Pirimex. Então, só ele você não vai conseguir resolver. Com a dosagem, cara, varia, tá? Vai dar uma variada do volume, né? E qual o problema, qual a dosagem seria do clorpirofos para poder fazer, para pulverizar e tal. Vai variar um pouco da situação que eu falei. Tá baixo, tá médio ou tá alto. Então vai variar um pouco, tá bom? A Bolvera pega a broca da rama e o Granare feito no chão. Olha, o Granare, ele é um imidacloprido, né? Um neonicotinoide. Vai conseguir sim, tá? Você vai conseguir um resultado sim.
mas somente a Bovéria, não sei se você vai conseguir, tá? Por conta da temperatura, da umidade que nós estamos agora. Talvez você não consiga, tá? Posso aplicar o desalojante junto com o inseticida? Não recomendo. Recomendo você fazer o desalojante, muita calma mesmo. Espera ali 3 dias, aí você entra com o inseticida, tá bom? Bovéria resolve? Ajuda um pouco, já falei um pouco da Bovéria, mas com aqueles 2 grandes situações, tá bom? Temperatura e umidade, tá bom? Então tá aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado.